O pano encharcado escorregou dos dedos de Lúcia e caiu no mármore gelado da sala, fazendo um som pequeno, quase triste. O olhar dela, antes distraído com a poeira nos móveis, parou num retrato sobre o aparador. Um rosto masculino, elegante, sorriso contido, olhos que pareciam vivos. O mesmo olhar que ela via todas as noites no rosto da filha adormecida. Era ele, Daniel, o homem que havia desaparecido 6 anos antes sem deixar um sinal de vida. Por alguns segundos, ela esqueceu onde estava. Os sons do relógio, o vento do jardim, tudo sumiu. Do outro lado da sala, Helena Vasques Moretti, a dona da casa, congelou com a taça de vinho suspensa no ar. Era uma mulher alta de traços frios e perfeitos, vestida de branco, com diamantes reluzindo nos dedos. Os olhos azuis, cortantes, fixaram-se na faxineira como lâminas. "O que você disse?" perguntou num tom baixo, lento, ameaçador. Lúcia engoliu seco. As palavras haviam escapado antes que pudesse impedir. "Senhora, esse homem", apontou o retrato, "é o pai da minha filha desaparecido." O ar pareceu sumir da sala. O silêncio pesou tanto que até o tic-tac do relógio parou. Helena apoiou a taça sobre o aparador, deu 2 passos e se aproximou devagar. "Está me dizendo", articulou fria, "que teve um relacionamento com o meu marido?" Lúcia tentou recuar, mas a parede estava atrás dela. "Eu o conheci há 6 anos, num café. Ele se chamava Daniel. Disse que trabalhava com investimentos. 1 mês depois desapareceu. Eu descobri que estava grávida. Nunca mais soube dele." Helena sorriu de leve, mas o sorriso tinha gosto de veneno. "Daniel morreu há 5 anos. Acidente de carro." A frase saiu seca, como se fosse um ponto final. "Morto?" Lúcia quase não reconheceu a própria voz. "Isso não pode ser. Eu procurei notícias, registros, obituário, e não há nada. Nenhum enterro, nenhuma nota. Nada." "Você é atrevida", respondeu Helena, aproximando o rosto do dela. "Bem, saia da minha casa agora, antes que eu destrua sua vida profissional." "A senhora está mentindo", respondeu, firme, o coração disparado. "Se ele tivesse morrido, haveria um túmulo. E eu quero ver onde enterraram o pai da minha filha." Helena não respondeu, apenas estalou os dedos. 2 seguranças surgiram na porta. Lúcia foi retirada à força. A porta fechou-se atrás dela e o som do trinco ecoou como sentença. Sentada no ponto de ônibus com o uniforme sujo e os olhos marejados, ela entendeu que Helena mentia. E se mentia, era porque Daniel estava vivo. Naquela noite, Lúcia ficou olhando o teto do pequeno quarto. No cômodo ao lado, a filha de 5 anos dormia com o ursinho nos braços. Clara, o reflexo perfeito daquele homem. Os mesmos olhos escuros, o mesmo sorriso contido. "Eu vou te encontrar, Daniel", sussurrou. "Nem que o mundo desabe sobre mim." 6 anos antes, ele havia aparecido em sua vida como um tropeço do destino. Era tarde. Chovia. Ela buscava abrigo em uma cafeteria pequena do centro quando um homem derrubou café na blusa dela. Ele se desesperou, pediu 1000 desculpas, insistiu em pagar a lavagem e acabou sentado na mesma mesa. Conversaram por horas. Ele se apresentou como Daniel, dizia trabalhar com finanças sem detalhes. Vestia roupas simples, tinha um jeito educado e uma tristeza discreta. Nos dias seguintes, passou a esperá-la no ponto de ônibus. Tomavam sorvete na praça, caminhavam por ruas vazias. Ele dizia querer liberdade. Falava de uma vida sufocada por pressões que nunca explicava. Ela não perguntou mais. Apaixonou-se. 1 mês depois, ele sumiu. Telefone desligado, apartamento vazio, nenhuma pista. Depois veio a gravidez e a solidão. Lúcia criou a filha sozinha, trabalhando em 2 empregos, com olheiras, dores e fé. Quando olhava Clara, via Daniel. O mesmo jeito de sorrir sem mostrar os dentes. O mesmo olhar de quem guarda segredos. Anos depois,
Quando começou a limpar casas ricas, achou que havia deixado o passado para trás, até ver aquele retrato. Nos dias seguintes, tentou seguir a vida, mas a frase "para o mundo ele está morto" ecoava. Lúcia começou a investigar. Entre um trabalho e outro, ia à biblioteca pública. Procurou o nome Daniel Moretti em tudo. Jornais antigos, registros empresariais, notícias. Descobriu que ele era herdeiro de uma das famílias mais influentes do país, dono de empresas, hospitais e até uma clínica psiquiátrica particular chamada Horizonte Sereno. As reportagens paravam abruptamente 5 anos atrás, exatamente quando Helena dizia que ele morreu. Nada sobre acidente, nada sobre funeral, só silêncio. A frase de Helena voltava como um sussurro. Para o mundo, ele está morto. Lúcia entendeu. Não morto, escondido. Procurou um antigo colega de escola, André, técnico de enfermagem que já trabalhara na tal clínica. Marcaram um encontro num café afastado. Ele ouviu a história inteira em silêncio. Lúcia, isso é grave, disse. Existem casos assim. Famílias ricas internam parentes incômodos e os deixam esquecidos. Com dinheiro suficiente, compram diagnósticos, laudos, tudo. Mas não posso confirmar nomes. Eu só quero saber se ele está lá, insistiu. Se está vivo. Se estiver, provar é quase impossível. Os registros são confidenciais. Só uma ordem judicial abriria. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois perguntou. E se alguém entrasse lá e visse com os próprios olhos? André empalideceu. Isso é crime, Lúcia. Você seria presa. E quem cuidaria da Clara? A pergunta ficou no ar. Mas à noite, enquanto via a filha dormindo, entendeu que o medo não podia vencê-la. Se Daniel estava trancado lá dentro, ninguém além dela o tiraria. Durante semanas, estudou o prédio. Observou horários, uniformes, rotinas. Descobriu que às 3 da manhã só havia um segurança no corredor dos arquivos. Conseguiu um uniforme de enfermagem num brechó, mandou imprimir um crachá falso e aprendeu, em vídeos da internet, a abrir fechaduras simples. Numa madrugada fria, deixou Clara com a vizinha, Dona Odete, alegando um turno extra. Vestiu o uniforme, prendeu o cabelo e respirou fundo. Eu vou te tirar de lá, Daniel, prometeu. Estacionou o carro 2 ruas antes da clínica. Mostrou o crachá falsificado na entrada lateral. O segurança, sonolento, acenou com a cabeça. O corredor do subsolo era estreito, úmido e silencioso. Lúcia sentia o coração bater na garganta. Encontrou a porta dos arquivos. 3 minutos de tensão, um clique e a fechadura cedeu. Estantes de ferro repletas de pastas. Ela correu os olhos até encontrar Moretti, Daniel Augusto. Tirou a pasta, abriu. Primeira página. Internação involuntária. 15 de abril de 2019. Diagnóstico. Transtorno psicótico severo. Solicitação apresentada pela esposa Helena Vasques Moretti. Lúcia leu, paralisada. Todos os relatórios assinados pelo mesmo psiquiatra, Dr. Augusto Freitas, descrevendo Daniel como perigoso, instável, incapaz. Mas mais adiante, outro nome surgiu, doutora Elisa Nogueira. Um relatório dela, de 2 anos antes, dizia: paciente orientado, lúcido, coerente, sem sintomas que justifiquem a internação. Recomendo liberação imediata. Logo abaixo, uma nota grampeada. Solicitação de alta negada pela família. Profissional removida do caso. Lúcia fotografou tudo com mãos trêmulas. Então encontrou um envelope amarelado. Correspondências retidas. Dentro, dezenas de cartas, todas endereçadas a ela. Todas nunca enviadas. Abriu uma. Lúcia, se esta carta te alcançar, saiba que não desapareci por vontade própria. Helena descobriu sobre nós e me trancou aqui. Disseram que enlouqueci. Estou preso. Penso em você e na nossa filha todos os dias. Não desista de mim. O chão sumiu.
Daniel estava vivo, aprisionado havia 6 anos. Um barulho no corredor a fez apagar a lanterna. Passos, vozes distantes. Esperou até o silêncio voltar. Guardou as cartas no uniforme e fugiu pela mesma saída. No carro, chorou até o corpo doer. Ela tinha a prova. Nos dias seguintes, fez cópias, salvou os arquivos em nuvem, escondeu pendrives em lugares diferentes. Depois procurou ajuda. Encontrou a advogada Renata Pires, especialista em direitos humanos, que ouviu o relato em silêncio. "O que você trouxe é explosivo", disse Renata. "Mas, como invadiu a clínica, as provas são ilegais. Em tribunal, podem ser anuladas." "Então não há nada a fazer?" perguntou Lúcia. "Ah, sim." Renata sorriu de leve. "Denunciar ao Ministério Público. Eles podem abrir investigação e requisitar os documentos de forma legítima, mas precisamos de pressão, mídia, exposição, repercussão." Lúcia hesitou, depois assentiu. 2 dias depois, estava diante de Marcelo Tavares, jornalista investigativo conhecido por derrubar poderosos. Contou tudo, mostrou as fotos, as cartas. "Vou checar cada detalhe", disse ele. "Se confirmar, publico." 2 semanas depois, o país inteiro sabia. A manchete estampava as bancas. Herdeiro mantido em clínica pela própria esposa. A matéria trazia entrevistas, laudos, cartas e o depoimento da psiquiatra afastada, confirmando que Daniel era mentalmente saudável. O Ministério Público agiu. A clínica foi interditada. Helena convocada a depor. Horas depois, Lúcia recebeu uma ligação da advogada. O juiz determinou a liberação. "Daniel será solto hoje. Ele te colocou como contato principal." Lúcia chorou antes mesmo de desligar. Chegou à clínica em meio a câmeras e repórteres. Lá dentro, esperou minutos que pareceram eternos. Quando a porta se abriu, ele estava ali, mais magro, cabelo grisalho, olhar cansado. Mas era ele. "Lúcia", murmurou, a voz rouca. Ela correu. O abraço foi longo, silencioso, cheio de lágrimas. "Eu li suas cartas", disse ela. "Todas. Você tentou me achar." "Eu nunca parei de tentar", respondeu ele. "Como me encontrou?" "Um retrato na casa dela", sussurrou. Eles riram entre lágrimas. "Você me salvou", disse Daniel. "Por quê?" "Porque alguém precisava conhecer o pai", respondeu Lúcia. Ele a encarou, confuso. "Alguém?" "Nossa filha, Clara. Ela tem 5 anos." Daniel levou as mãos ao rosto, chorando de verdade. Dias depois, Helena foi presa. O médico cúmplice também. A clínica perdeu a licença. O escândalo ocupou semanas nos jornais. Mas nada disso importava. Importava o reencontro. Lúcia levou Clara para conhecer o pai em um parque. Daniel se ajoelhou diante da menina, os olhos marejados. "Oi, Clara. Sou seu pai." Ela o observou por um instante. "Você parece com a foto", disse. "Mas mais velho." Ele riu. "Espero ser mais legal também." Clara segurou a mão dele e perguntou: "Você vai poder vir no meu aniversário?" "Agora sim", respondeu. Os meses seguintes foram de reconstrução. Daniel vendeu as ações da família e criou uma fundação para vítimas de internação fraudulenta. Lúcia voltou a estudar. Clara ria todos os dias. Num fim de tarde, no jardim da nova casa, Daniel se sentou ao lado dela e segurou sua mão. "Sabe o que descobri?" perguntou. "Que você é mais corajosa do que qualquer pessoa que conheço. Invadiu uma clínica, enfrentou uma milionária, salvou a minha vida." "Eu faria tudo de novo", respondeu ela. "Eu sei, e é por isso que te amo." Ele respirou fundo. "Lúcia Andrade, quero passar o resto da vida sendo digno do que você fez." Ela sorriu. "Já é." E o beijou devagar, sob o pôr do sol. No jardim, Clara brincava no balanço novo. O vento balançava o cabelo da menina enquanto o riso ecoava leve. Pela primeira vez, Lúcia sentiu paz. A mulher que um dia limpava mansões, agora limpava feridas antigas. O homem que todos julgavam morto, reaprendia a viver.
E a menina que nunca teve pai agora o tinha de volta. 3 vidas reconstruídas. Uma história de coragem, amor e justiça. O fim que o destino devia há muito tempo.